Esquemas, golpes, desvios de verba, Caixa 2, licitações fraudulentas, falta de prestação de contas e transparência, além de um sem número de filhotes da corrupção no Brasil. Todos eles têm trazido inúmeros prejuízos para nós. E milhões têm sofrido seus efeitos pela falta de direitos e benefícios que poderiam aliviar a desigualdade em nosso país. Corrupção! Corrupção está na mesma instância da seleção brasileira. Todo mundo tem a mesma opinião. Não está bom, o assunto não está bom. Nós temos milhões de técnicos dizendo que a seleção está ruim e o que deve ser feito para melhorar. É a mesma coisa em relação à transparência no nosso país. O nosso país é corrupto e todo mundo tem uma dica do que o presidente ou das instâncias governamentais deveriam fazer para diminuir a corrupção. Pois bem, a gente pensa sobre isso a nível nacional, apesar de a gente não saber muito bem o que fazer no nível mais pessoal, não é verdade? Naquela corrupção pequena que a gente tem do dia a dia ao nosso redor. Mas é muito importante perceber que, de fato, boa parte da nossa falta de esperança no futuro do país está relacionado a esse assunto, a nível nacional. Ora, quando a gente pensa, por exemplo, que no caso da Odebrecht, lembra da Odebrecht? Anos atrás, essa construtora pagou 10 bilhões em propina para políticos, comprando favorecimento na licitação pública, em várias licitações públicas, aliás, tentando conseguir o direito de realizar algumas obras no país. Muito lucrativas, por sinal. Agora, se você imagina que ao longo de 8 anos de propina da Odebrecht a políticos foram gastos 10 bilhões de reais e esse dinheiro poderia ter sido usado, por exemplo, para construir mais de 5 mil unidades de pronto atendimento, poderia ter sido usado para a construção de mais de 5.400 creches, onde poderiam ser servidas mais de 860 mil crianças. Quando você imagina que mais de 5 mil ônibus escolares poderiam ser comprados com essa verba, com esse dinheiro, você começa a realizar o quão grande é o prejuízo da corrupção no nosso país. Isso porque a gente está citando um caso apenas. E eu estou tomando esse cuidado de mencionar algo que foi descoberto, investigado e teve condenações há anos atrás, para não dizer dos grandes escândalos que estamos vivenciando agora, atualmente. Agora, perceba, nós passamos sempre pelo mesmo ciclo. Primeiro, uma grande raiva e indignação. Não é possível que outro escândalo está surgindo nos noticiários. E nós temos essa indignação pelo exato prazo da investigação, do levantamento dos réus, das acusações e finalmente do final do processo, onde eventualmente temos até algumas condenações. Normalmente de bodes expiatórios, porque os cabeças dos esquemas, se não são condenados, são descondenados. E a gente fica com aquela sensação de que tudo acabou em pizza por causa dos argumentos utilizados. É que sabe como é que é, né? Uma porca não estava bem apertado, aquele papel não estava bem colocado, nós não tivemos o cuidado de perceber que um erro processual foi cometido. E aí nós ficamos com aquela cara de palhaço e nos sentindo realmente grandes bobos, feitos de bobos pelo governo e pela justiça no nosso país. E aí você pensa, não é possível, vamos vivenciar esse ciclo até quando? E aí a raiva e a indignação dão lugar à apatia, ao desânimo. Quem tem dinheiro para ir para Miami, vai para Miami. Quem tem dinheiro para
porventura ir para Portugal, vai para Portugal. E quem não tem dinheiro para ir para lugar algum, continua onde está e se sentindo refém, totalmente refém da corrupção no nosso país. Mas eu queria dizer para você que há saída para isso. Eu mesmo sou alguém que já passou por esse ciclo de raiva, indignação e de apatia e eventualmente passo novamente por isso. Mas eu não posso dizer que perdi a esperança de ver um país melhor. E eu posso dizer para você que eu não perdi essa esperança por um simples motivo. A minha esperança vem de fora dessa realidade da corrupção do nosso país. Mas ela influencia sim, pode influenciar sim o futuro da minha nação. Então vem tomar café comigo e vem restaurar a sua esperança de que sim, ainda na nossa era nós podemos ver uma nova geração, um novo horizonte para o nosso país. Mais transparente, mais honesto, menos corrupto. Vamos lá? Vamos dividir esse cafezinho comigo para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto? Olha, normalmente, quando nós pensamos no tema corrupção, nós sentimos uma certa carência de referências, de ambiente e de relacionamentos honestos. Então a gente fica com esse clima de que o nosso país não tem jeito, a nossa vizinhança não tem jeito, a nossa cidade não tem jeito, porque afinal é tudo uma grande corrupção. Mas e se você mudasse a sua referência? A sua referência de lugar e a sua referência de exemplo. Se você, por exemplo, imaginasse que existe um lugar sem corrupção. A boa notícia é que esse lugar existe. É o reino de Deus. O reino de Deus é todo lugar onde a vontade de Deus é plenamente realizada e obedecida por aqueles que pertencem a esse reino. Se você seguir a Jesus, você passa a fazer parte de uma nova realidade. Sim, você ainda continua sendo brasileiro, você ainda continua sendo um habitante da sua cidade, você ainda continua tendo que votar em vereador, em prefeito, em governador, em presidente, só que agora você tem uma referência mais alta para você. Olha, eu queria te dar um exemplo dessa referência. O nosso Deus, o Deus Supremo, o grande governador, enviou à Terra o seu Filho Jesus Cristo. E esse Filho Jesus Cristo recebeu toda a autoridade sobre céus e sobre terra. E ele é o grande exemplo daqueles que fazem parte desse reino de Deus. Certa feita, alguns adversários de Jesus se aproximaram dele para fazer uma pergunta sobre impostos. Olha só, Marcos 12, 14 a 17. Chegando, esses rivais de Jesus disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Tu não te deixas levar pelas aparências, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ou seja, não tem pressão que vá te fazer contrariar os seus valores. Dizer uma coisa e fazer outra. É certo pagar impostos a César ou não. Devemos pagar ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão me testando? Tragam-me um denário, uma moeda da época, para que eu veja essa moeda. Eles lhe trouxeram a moeda e lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta transcrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Ora, já que Jesus se apresentava como alguém vindo de uma outra realidade, como alguém vindo da parte de Deus, talvez ele não devesse obedecer às regras desse mundo. Às vezes nós colocamos a nossa realidade ou as exigências da nossa vida como as mais importantes a ponto de nós prejudicarmos outras pessoas para poder realizar a nossa vontade, realizar o nosso desejo. Isso não pode acontecer. Opa! Muito obrigado, viu? Ó, vocês me dão licença? Ah, ótimo! Seria, por exemplo, como dar um jeito de não pagar o que é devido por esse café.
Olha, Jesus, ele dá um grande exemplo, uma grande lição. Não pagar impostos a César significa que muito do que era realizado através daqueles impostos, muitas pessoas seriam lesadas. Claro, não foi o único motivo pelo qual Jesus se prontificou a ensinar essa lição, mas com certeza era um deles. E tanto isso é verdade que quando nós vamos consultar uma outra parte da palavra de Deus, lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, é dito que essa realidade de um mundo mais honesto, de um mundo sem corrupção, não é algo só legado aos altos céus, ao sublime trono, ao grande Deus, alguém muito puro e livre das correntes desse mundo. Não, é algo para mim e para você também. Olha só, Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha, tem 3 coisas aqui. Primeiro, nós temos a prática da justiça. Se nós queremos Deus na nossa vida, se nós queremos a realidade da vontade de Deus se manifestando na nossa realidade, nós precisamos nos interessar pelo que interessa a Deus, e Deus se interessa pela justiça. Você quer um mundo mais justo? Seja justo. Mas também ele fala aqui de amar a misericórdia. Misericórdia é quando você olha para outra pessoa e mesmo que ela não mereça, você resolve tratá-la bem, você resolve suprir as suas necessidades. Ter misericórdia é isso, saber que outros precisam de coisas que muitas vezes estão nas tuas mãos. Talvez estejam nas tuas mãos quando você paga o imposto devido, uma estrada bem asfaltada, um hospital mais bem equipado, escolas públicas melhores. E aí você pensa, tudo bem, eu vou pagar os impostos, eu vou ter misericórdia da população, mas e os meus líderes? Ora, os líderes saem da população. Se você, seus amigos, seus familiares, seus filhos forem contagiados por uma nova mentalidade, cedo ou tarde surgirão novos líderes para essa nação. Mas se isso não começar de mim e de você, nós não teremos uma nova geração de políticos. Agora, por último, nós temos aqui claramente que nós devemos humildemente andar com Deus. Muito do que a gente chama de corrupção é uma certa esperteza, um certo jeitinho de fazer as coisas. Nós vivemos num país onde nós exigimos uma certa sagacidade das pessoas. É quase um xingamento ser passado para trás. Ora, eu e você deveríamos achar uma ofensa nós sermos espertos ao ponto de lesar outra pessoa. Sabe, às vezes eu penso que diante da TV, de um escândalo político, de um rombo das contas públicas, de propinas e mais propinas que são anunciadas pela TV, eu tenho a impressão às vezes que nós estamos mais chateados por não termos tido a ideia de fazer todo o esquema que estão fazendo, de não termos sido beneficiados, do que revoltados por causa do crime que foi cometido. Isso talvez porque nós não abandonamos a nossa sabedoria, não abandonamos o nosso jeito de fazer as coisas e não assumimos que o melhor jeito de se viver é o jeito de Deus. Talvez seja a hora de nós baixarmos a cabeça, seja a hora de perguntarmos para Deus, ok, eu tenho que pagar as contas, o colégio dos filhos, eu tenho que fazer uma poupança, eu tenho que cuidar da minha aposentadoria, e ao mesmo tempo, eu preciso ser honesto. Como é que eu caminho nesse mundo dessa maneira, Senhor? Quando você assume essa humildade e caminha dessa maneira pedindo ajuda a Deus, Deus vai te mostrar a saída. Caso contrário, a esperança não baterá à sua porta. Portanto, quando alguém bater à sua porta, dizendo que há um mundo melhor, menos corrupto, sem desonestidade, abra, porque esse alguém é Jesus. Jesus é a nossa esperança. E você precisa dar lugar para essa esperança no
no seu coração, na sua vida e na sua visão de país e de mundo. Confia.